Se tu uma bênção. Definição das bênçãos que Abraão recebeu através da sua fé. Gênesis 12:2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Se tu uma bênção. A forma imperativa expressa realmente uma consequência para que sejamos uma bênção ouvir, guardar e obedecer. O ilustre viajante que partiu da sua cidade natal ou da Mesopotâmia ainda pagão ou politeísta fora divinamente comissionado a entrar nas mãos das pessoas completamente estranhas por onde peregrinou. Ele e seus descendentes constituiriam um canal pelo qual Deus abençoaria todos os povos da terra. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Foi assim que Deus fortaleceu grandemente Abrão com as promessas da aliança. Tipo de bênção. Abundância de prosperidades, abundância de tipo de vida com muitos filhos e filhas, e, sendo um homem importante dentre todos os homens da terra. A promessa divina a Abraão garantia tudo o que ele pudesse desejar. Ou seja, cada necessidade seria suprida. Até vizinhos hostis viriam considerá-lo como um líder do povo de Deus. Através dele todos os povos da terra receberiam bênçãos. Seu nome seria respeitado e reverenciado por toda parte. Hoje Abrão é reconhecido e respeitado como o pai dos cristãos, judeus e maometanos. Deus escolheu Abrão e seus descendentes para levar seu evangelho ao mundo. Da sua linhagem viria o Cristo, para cumprir os propósitos dos projetos de Deus ou divino. E através dos homens e mulheres nascidos de novo, seus ideais seriam cumpridos. Pela fé Abrão ofereceu seu filho a Deus. Quando Abrão ofereceu Isaque, isso nos mostra que toda prova confronta o homem com a escolha de aceitar ou rejeitar a vontade divina, no tempo perfeito. Um ato é uma demonstração de fé. Assim, é que o Senhor determina para ver se cada um de nós estamos aptos para sermos uma bênção. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gênesis 22:1-2. O supremo teste da fé e da obediência de Abrão veio logo após seu filho Ismael de uma escrava, ter deixado sua casa a mando de sua esposa, Sarai, para habitar no deserto. Quando Abrão estava contente porque uma mulher havia gerado um filho, logo agora Deus lhe pede para matar seu herdeiro e único filho do seu casamento. Ele já havia se programado para o futuro tanto dele como do seu filho Isaque e todas as esperanças estavam nele para dar continuidade sua prole. Deus pede seu filho. Nenhum teste seria mais severo do que este que Deus lhe impusera. Entretanto, nenhuma obediência seria mais perfeita do que a de Abraão. Quando Deus o chamou, o patriarca respondeu imediatamente. Uma demonstração de fé e obediência. Mesmo sabendo o que iria acontecer, disse calmamente aos seus servos: Esperai aqui, eu e o rapaz meu filho Isaque iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Sua fé em Deus que vê, e se encarrega de tudo, garantiu-lhe que tudo estava bem. E foi assim que ele confiou em Jeová para a execução de suas promessas. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência, ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitá-lo. Isto é uma fé além do sacrifício e estava pronto para obedecer. Lemos nas Escrituras que Moisés foi escondido durante 3 meses por seus pais. Eles não ficaram com medo do decreto do rei Faraó. E foi pela mesma fé que Moisés, já homem feito, se recusou ser chamado de filho de Faraó. Certa vez o Senhor Jesus disse, Lucas 17:6. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Estas palavras o Senhor disse depois que os discípulos pediram para que ele aumentasse sua fé.
O que devemos pedir desta mesma maneira, já que a fé é essencial na nossa jornada aqui na Terra como o ar que respiramos. Durante a nossa jornada, erramos e acertamos, mas nunca devemos desistir da nossa fé. A nossa fé não é maior que um grão de mostarda, mas quando é vivificada pelo Espírito Santo se tornará maior do que os montes e fará milagres, dentre os quais o maior será o de perdoar. Muita gente diz, eu tenho fé, mas quando vêm as tempestades, tipo doença, falta de pão, perca de familiares, desempregos ou algo mais, logo sua fé não é tão grande assim, pois ela está firmada em coisas materiais, ou seja, no que pode ver e não nas coisas espirituais. Exemplo de fé. Um comerciante cristão tem um negócio que não vai muito bem, já ao lado da sua loja tem uma pessoa que não é cristão, que sua loja está funcionando às mil maravilhas, ele possui um carro do ano pois o seu negócio vai muito bem, enquanto o daquele cristão vai de mal a pior. O cristão não tem carro, vive passando uma crise terrível. Aí muitas das vezes diz, para que estou servindo a este Deus? Se ele dá tudo a este homem que não tem a mesma fé que eu professo e a mim não dá nada. Vejamos que a fé deste cristão está firmada nas coisas que ele pode ver, ou seja, nas coisas materiais. Ele quer que as coisas aconteçam do mesmo modo que acontece na vida daquele que não é cristão. Ora, a fé precisa mais do que ele imagina, se ele não está agradando a Deus, mas ele quer que Deus lhe agrade. Como pode exigir de Deus alguma coisa? Primeiro deve tornar a sua vida segura com uma fé genuína em Deus. A fé não pode ser firmada em palavras como lemos neste exemplo, segundo tem que ter uma fé inabalável no que disse o Senhor Jesus Cristo. Mateus 21:21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te, e precipita-te no mar, assim será feito. Esta ilustração tornar-se um incidente dramático da maldição que cai sobre a hipocrisia ou na aparência sem resultado. Os frutos da figueira vinham primeiro do que as folhas, mas Jesus passando viu uma figueira cheia de folhas e não tinha nenhum fruto, o que simboliza o cristão que vive só de aparência, ou de tradição no estojo religioso, mas os mandamentos e ignorar as suas palavras recebe a maldição, ou seja, não prospera. A fé genuína é aquela que fica firme em todas as diversidades, seja em doenças ou em coisas materiais tipo lutas conjugais, no estado emocional do ser humano ou em quaisquer problemas que surgirem na sua frente, nunca se deixando abater, não tendo dúvidas no seu coração. O apóstolo Paulo diz, mas aquele que tem dúvidas é condenado. Já Tiago 1:6. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Em muitas das vezes em que as nossas bênçãos não vêm, é porque há dúvidas em nossa mente, no nosso coração, aí dizemos palavras que não agradam a Deus, mas isso não quer dizer que Deus esqueceu-se dos seus filhos. O inimigo das nossas almas sabe disso e sempre vai colocar dúvidas em nossos corações, é que a dúvida traz consigo a incredulidade. Mateus 17:14-17. E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Aqui ficou bem claro que os discípulos não tinham uma fé sem limite e, também a incredulidade do pai da criança não era muito grande, pois a sua palavra era de incredulidade. Ele diz, eles não puderam curá-lo. É o mesmo que dizer, eles nada puderam fazer, e acrescentou, será que o Senhor pode? Ao acompanhar o crescimento da igreja na Tessalônica, em Atos dos Apóstolos 17:1-12. Notamos um grande avivamento de fé mediante o movimento espiritual trazido pelo Espírito Santo.
Os cristãos desta igreja creram e desenvolveram a chama da fé dinâmica e crescente. Na carta aos Tessalonicenses lemos o zelo e o fervor deles era tanto que o apóstolo Paulo os elogia dizendo, 1 Tessalonicenses 1:3 lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. O que se refere ao seu desempenho espiritual do cristão, que age depois de ser salvo por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé enfatiza a obediência ativa. Os principais elementos da fé em sua relação com o Deus invisível, em distinção da fé no homem, são resultados de uma fé viva. Ou seja, uma firme convicção que produz um pleno relacionamento da revelação da vontade de Deus. Se o cristão ver sua fé como uma convicção puramente natural, ou seja, tem fé, mas não exerce, se torna em uma fé morta. O objetivo da fé de Abraão não foi a promessa de Deus, e sim, a ocasião que ele exerceu sua fé. Ele tinha certeza que as promessas de Deus se cumpririam na sua vida. A fé como arma. Tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo ver porque os seus olhos se enfraqueceu, este chamou seu filho primogênito e lhe disse, Gênesis 27:1-4. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escurecerão, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte, agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me, para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. Isaque neste texto simboliza Deus, enquanto Esaú simboliza o cristão. Isaque era um homem muito rico, tinha muita prata moeda corrente da época, muito ouro, camelos, jumentas e muitas ovelhas, vivia uma vida que não lhe faltava nada, ao ponto de causar inveja aos reis da redondeza. Sabemos que por direito Esaú herdaria toda a sua riqueza, pois era o filho mais velho. Assim não haveria necessidade do pedido de Isaque, para que seu filho fosse ao campo caçar, já que no seu curral tinha muitos carneirinhos tenro, mas para que ele o abençoasse era preciso uma prova de fé e lealdade. Ou seja, Esaú teria que conquistar sua bênção através dos seus esforços. Então, Esaú pegou suas armas e saiu em busca de uma caça maravilhosa para seu velho pai, de preferência uma gazela, isso era uma forma de receber sua bênção, com a mais digna honra possível. A arma de Esaú representa a nossa fé, devemos crer, em nosso coração que Deus é conosco e que sua palavra vai se cumprir. As barreiras irão existir diante dos salvos, mas aquele uma vez salvo será para sempre. Escrito por Bispo Pedro Alves. A natureza da fé, e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Hebreu capítulo 11:1. Primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Significado de firme fundamento, base sólida daquilo que se espera vai acontecer, ou seja, tem uma vida firmada em Deus. Segundo, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Fé é acreditar nos milagres da vida. Terceiro, pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quarto, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A humanidade começou mal, com a desobediência dos primeiros habitantes da terra. Adão pecou, pois desobedeceu a Deus dando ouvidos ao diabo. Toda a tragédia humana decorre daquele gesto de desobediência. Caim, o primogênito, preferiu desobedecer ao Criador. Seu irmão, Abel, pelo contrário, optou dedicar-se a adorar a Deus, oferecendo o melhor do seu trabalho. A respeito de Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus.
Quinto, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Enoque é um dos personagens bíblicos das Escrituras Sagradas. Nasceu, segundo os escritos judeus, na 7ª geração depois de Adão, sendo filho de Jared, e pai de Matusalém. Enoque é o assunto de muitas tradições judaicas e cristãs. Ele foi considerado o autor do livro de Enoque e também chamou Enoque de escriba do julgamento. De acordo com a tradição escrita hebraica denominada Tanakh, relatada em Gênesis, capítulo 5, versos 22 e 24, Enoque teria sido tomado por Deus para que não experimentasse a morte e na certa fosse poupado da ira do dilúvio. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Há dois aspectos extraordinários no relato de Enoque, enfocados nesses versículos, que não foram enfocados em outras gerações, as indicações do texto de que ele andou com Deus e o fato que, supostamente, ele não teria morrido, pois Deus para si o tomou. Estes relatos foram a origem de muitas fábulas e midrashim, estudos rabínicos mais aprofundados, de sábios judeus ao longo de séculos. Muitos deles se incomodaram muito pelo fato que Enoque só vivera 365 anos, uma curta duração de vida para sua época, de acordo com o livro de Gênesis. Sobre este personagem bíblico existem também os livros apócrifos pseudoepígrafos, livro de Enoque I e o livro de Enoque II, que fazem parte do cânone de alguns grupos religiosos, principalmente dos cristãos da Etiópia, mas que foram rejeitados pelos cristãos, por não terem sido inspirados pelo Espírito Santo e pelos hebreus, por serem particularmente incômodos do ponto de vista político. Todavia, a Epístola de Judas, no Novo Testamento Bíblico, faz uma menção expressa ao livro de Enoque, fazendo uma breve citação nos versos 14 e 15 de seu único capítulo. De acordo com o livro de Enoque, com estudo comparativo das principais traduções, existem vários livros atribuídos a Enoque, sendo 3 os mais conhecidos: o livro de Enoque, ou Enoque etíope ou Enoque I, o segundo livro de Enoque, ou Enoque eslavônico, e o terceiro livro de Enoque, ou Enoque hebraico. O mais conhecido é o primeiro deles, que está incluído na Bíblia etíope, é considerado autêntico pelos judeus da Etiópia e era considerado autêntico pelos judeus até cerca do ano 200, tendo feito parte do corpus bíblico hebraico até essa época e tendo sido removido por um rabino, por diversas razões, inclusive políticas. Cerca de 200 anos mais tarde, São Jerônimo, encarregado de criar a Bíblia cristã, se baseou no princípio verdade hebraica, que significava que os livros considerados autênticos pelos judeus, do Antigo Testamento, eram autênticos. Por essa razão, o livro de Enoque caiu no esquecimento no Ocidente, até ser reencontrado mais de 1000 anos depois. O livro de Enoque, Enoque I, foi traduzido e publicado no Brasil pela primeira vez em 1982. O livro de Enoque é extremamente polêmico, por abordar questões sexuais e raciais. Uma das polêmicas é a dos anjos caídos que desceram dos céus para ter relações sexuais com mulheres que consideraram atraentes e geraram gigantes que destruía a terra. Outra polêmica é que, de acordo com uma passagem, Adão e Eva tiveram filhos negros e Adão era branco, o que indica que Eva era negra. De acordo com o relato contido em Gênesis sobre a idade dos patriarcas, Sete e seus filhos ainda viviam quando Enoque foi tomado por Deus, bem como Metusalém e Lameque. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé é um dos mais famosos personagens da Bíblia Sagrada.
Sua história com Deus, que envolveu a construção de uma arca para salvar ele e sua família de um dilúvio universal, é conhecida na literatura do mundo antigo, inclusive em fontes extra-bíblicas. Noé respondeu ao chamado de Deus ao ser divinamente avisado das coisas que viriam. Deus o preparou para os fatos que se dariam no futuro, dando-lhe a oportunidade de salvar a si próprio e a toda a sua família. A Igreja de Jesus, da mesma forma, tem sido divinamente avisada sobre os eventos do futuro, através das revelações que temos na Bíblia Sagrada. Agora, a pergunta que faço é a seguinte: estamos sendo tão zelosos quanto foi Noé, para nos prepararmos para a consumação de todas as coisas? Noé se preparou para o dilúvio. A Igreja se prepara para o retorno de Cristo. E você, tem estado preparado? Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderão tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Deus escolheu e chamou Abrão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus, Atos 7:2. Abrão pertencia a uma família idólatra, Josué 24:2. Abrão ouviu a voz de Deus que o escolheu e lhe designou a tarefa de possuir uma terra e ali formar uma família da qual nasceria o Salvador Jesus. Se a fé desse o homem de Deus no fato de que saiu da terra em que morava, mesmo não sabendo para onde ia. Em Harã recebe novamente a visita de Deus para lhe dirigir os passos. Agora Abrão não devia mais submissão a ninguém, já que seu pai havia morrido. Um projeto divino. Deus tinha um plano de redenção para o homem caído no pecado. Era preciso um homem nascido e criado na terra, homem que nunca pecou, homem que decidisse morrer em lugar dos pecadores, homem que decidisse levar sobre ele todos os pecados da humanidade, homem que resgataria a todos, comprando-os com seu próprio sangue. Esse homem nasceria de Abrão. Sarai, cuja madre não gerava mais, pois era estéril. E para isso acontecer, Deus esperou que Sarai completasse uma idade que lhe seria impossível conceber um filho, mesmo que tivesse sido fértil algum dia. O desafio de acreditar no projeto divino. Abrão creu em Deus e mesmo não sabendo ao certo de seu plano maior e perfeito, mesmo com essa pouca luz que Deus lhe deu, considerou suficientes as promessas que lhe foram feitas e obedeceu a Deus. O plano de Deus obteve sucesso devido à fé e obediência de Abrão. Apesar da falta de fé de Abrão, no caso de descer ao Egito e de mentir a Faraó sobre sua esposa e ainda receber presentes com esta mentira, ele foi justificado por sua fé em Deus ao sair da sua terra e ir para um lugar que Deus lhe prometera. Também, nos últimos anos de sua vida, teve fé em Deus, acreditando que poderia ter um filho aos 100 anos e sua esposa tendo 90 anos. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Abraão imolar o seu filho. Deus queria saber até onde Abraão era obediente. Deus queria mensurar a fé de Abraão. Abraão era gentil, morava na cidade de Ur, terra dos caldeus. Seu pai saiu da cidade de Ur com destino à terra de Canaã, porém, quando chegou a Harã, passou a habitar naquele lugar.
Abraão foi orientado por Deus a sair do meio de seus parentes seguindo para uma terra que ainda seria mostrada. Abraão saiu confiando em Deus tendo em vista uma promessa. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios, se afogarão. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Homens atarefados nas batalhas da vida. Josué 11:23. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Escrito por Bispo Pedro Alves. Pela fé vencemos todas as barreiras. Não importa o tamanho da enfermidade que temos, como exemplo de fé lemos a história da mulher que tinha um fluxo de sangue crônico. Para aquela mulher não tinha solução, pois já tinha recorrido a todos os médicos e com eles gastara todo o seu dinheiro que possuía com remédios e continuava com aquela hemorragia. Até que, certo dia sabendo que Jesus estava na cidade, foi ao seu encontro. Ora ela pensava, bem, eu vou falar com ele e certamente ficarei curada. Não foi bem assim, já que além dela havia uma grande multidão com os mesmos problemas ou talvez muito maiores do que os dela. Porém ela não se intimidou e foi enfrentar as dificuldades que estavam diante dela. Dizendo, Mateus 9:19-21. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. A fé sem limites exige sacrifícios.
A nossa só é provada quando passamos dificuldades extremas, digamos que tudo vai bem. Não estamos precisando de nada, temos de tudo, ou seja, não nos faltam nada. Somos as pessoas mais felizes do mundo, podemos até dizer: destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores para guardar ou armazenar toda a colheita deste ano, pode até dizer: vou descansar, pois tenho o suficiente até o fim dos meus dias. Agora, sim, posso comer, beber e alegrar-me. A pergunta é: será que a nossa fé está em evidência? Ou até conforme a palavra de Deus? Será que estamos prontos a darmos a nossa vida para provarmos que os nossos bens materiais não é tão importante assim? Por este motivo o Senhor Jesus falou: não acumulei para vós outros tesouros. Mateus 6, 19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em uma tradução mais clara seria assim: não se preocupe em acumular bens materiais aqui na terra e depois dizer que é através da sua fé. Pois tudo que há na terra se acaba ou se deteriora facilmente. Mas procure sim, pela vossa fé alcançar as coisas sagradas prometidas por Deus, procure sim, encher os vossos incensários com súplicas, essas sim, nunca perdem o seu valor, é a maior riqueza dos homens salvo por Cristo. A fé sem limite é uma dádiva diante de toda a opressão maligna. O opressor está por toda a parte do nosso lado querendo nos destruir de todas as formas, não descansa dia e noite, 24 horas, ele não para de nos atacar e por nós mesmos nada podemos fazer, quando os discípulos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. A fé quando estiver sendo perseguido. Como exemplo de fé sem limite, lemos a história dos 3 jovens homens de Deus sendo os lançados dentro de uma fornalha acesa 7 vezes mais quente que o fogo normal que usamos a 100 graus centígrados passando a ser igual a 700 graus Celsius, ou seja, uma temperatura igual a que o Sol lança no planeta Marte, causando uma grande destruição pelo calor infernal. Mas, eles não ficaram preocupados com os graus elevados daquela temperatura e sim, em crer em um Deus que cuida das suas vidas e tem poder para diminuir aquela temperatura para 10 ou 15 graus, que é a temperatura do corpo humano. Daniel 3,16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Analisando o capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor prova a fé do crente, uma lição de firmeza na fé. 3:1-30. Tudo em Daniel 3 sugere claramente que o propósito principal deste capítulo é diretamente prático e não doutrinário. Não há predições. A narrativa simplesmente fala da sorte dos 3 amigos de Daniel na qualidade de firmes confessores da fé. Daniel não aparece no capítulo. Mas em Hebreus 11:34.
Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Cita a história como uma lição de fé. Incidente principal é o tema de um desenvolvimento espúrio da história em um livro apócrifo conhecido como A Canção dos Três Jovens Hebreus. Os personagens do drama são conhecidos, todos já tendo sido apresentados anteriormente. Porque Daniel não foi descoberto em desobediência civil como os três foram, explica-se melhor pela conjectura de que estivesse ausente da cidade em alguma obrigação oficial. Para entendermos a harmonia destes fatos que está em harmonia com o caráter didático. Sugerimos um esboço homilético e não um analítico. Os fatos apresentados são os seguintes: 1. A oposição à fé. 2. A tentação da fé. 3. A demonstração da fé. 4. A salvação pela fé. A tentação da fé. A tentação era em primeiro lugar para a perversão da fé. A idolatria é essencialmente a perversão de um apetite sadio de ver a Deus. João 14,6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. 3 itens importantes neste versículo. 1. Eu sou o caminho, um caminho digno de confiança. 2. A verdade, tendo Jesus Cristo como a verdade torna o caminho confiável e infalível. 3. A vida, vida eterna garantida. Mas a fé deve sempre ser colocada no invisível só mais tarde. Efeito da carne Romanos 1:23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A tentação era em segundo lugar, para comprometer a sua fé. O progresso de sua profissão parecia depender de sua conformação com a idolatria, contando que ocultassem ardilosamente a sua rejeição segundo Reis 5:14-19. Os satrapas, os prefeitos e governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. O som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles, etc. A demonstração da fé. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Esta era uma forma de falar com um líder se lisonjeá-los. A forma em que os hebreus tratavam os reis não indica nenhum desrespeito, antes, integridade concisa. Talvez o nome Nabucodonosor deveria estar ligado ao sentido de o rei do discurso começasse com não estamos preocupados. Em vez de não necessitamos, leia-se não há necessidade. Estas palavras expressam total submissão e parecem responder à pergunta do rei no versículo 14. É verdade, ou antes, estais determinados a. Quando ele diz, o nosso Deus, quisemos livrar-nos, das tuas mãos. Ele nos livrará, isso expressa a plena confiança de sua fé em 2 Timóteo 1:12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo usa esta mesma fé. Eles não sabiam como Deus os livraria da mão do rei, se pela morte, chamando-os à sua presença, ou por intermédio de um ato especial da providência, salvando-os com vidas. A certeza é que fossem mortos ou vivos, sabiam que pertenciam a Deus. Escrito por Bispo Pedro Alves.